Bem-vindos, caros espectadores. Saudações a todos os incríveis espectadores do nosso canal. Antes de mergulharmos neste conto assombroso do Antigo Egito, quero agradecer-vos pessoalmente por estarem aqui. Se ainda não o fizeram, por favor, considerem subscrever o nosso canal para mais thrillers psicológicos e mistérios históricos que vos manterão na ponta da cadeira. Eu conhecia o segredo do arquiteto de Khufu. Ele não construiu um túmulo, mas uma armadilha para um deus. Na sombra da grande pirâmide, a obsessão de um nobre pelo seu rival irá desvendar uma conspiração que desafia os próprios alicerces da realeza divina. O que estão prestes a ler é um conto de ciúme, heresia teológica e blasfêmia arquitetônica que poderia ter custado ao seu criador a vida e a alma. Capítulo 1. O sussurro na pedra. O sol da manhã projetava longas sombras sobre os blocos de calcário enquanto eu observava a pedra de fecho final ser colocada no topo do monumento eterno de Khufu. 27 anos de construção. E ainda assim, a visão enchia-me de uma mistura de admiração e algo mais sombrio, uma suspeita roedora que crescera como um tumor no meu peito desde o início do projeto. Eu sou Anki F. Sekhmet, escriba-chefe do Divino Faraó, guardião do selo real e testemunha da maior proeza arquitetônica da história humana. Mas, mais importante, sou o homem que descobriu que Emiuno, o sobrinho do rei e arquiteto deste túmulo colossal, tecera a heresia em cada pedra. A pirâmide erguia-se diante de nós como uma montanha geométrica, as suas faces perfeitamente anguladas a captar a luz de formas que pareciam quase sobrenaturais. Os trabalhadores, milhares deles, tinham labutado sob o sol escaldante, os seus corpos quebrados e reconstruídos ao serviço do seu Deus-Rei. Acreditavam estar a construir uma escadaria para os céus, um recipiente para a ascensão divina de Khufu. Não faziam ideia de que estavam a construir uma prisão. Emiuno estava ao meu lado na plataforma de observação, as suas mãos curtidas cruzadas atrás das costas, os seus olhos a refletir uma satisfação que ia além do orgulho profissional. Havia algo mais ali, um brilho de conhecimento secreto que me arrepiava a pele. Era um homem de estatura mediana, mas de presença imponente, com o porte de quem passara a vida na sombra do faraó, mas que de alguma forma conseguira eclipsar até mesmo essa luz divina. Magnífico, não é? Disse ele sem se virar para me olhar. A sua voz carregava o peso do esgotamento e do triunfo em igual medida. De facto, respondi. Embora a palavra soubesse amarga na minha língua, um monumento digno de um deus. Ele sorriu então, e foi esse sorriso que confirmou os meus piores medos. Não era o sorriso de um servo fiel que completara a vontade do seu mestre. Era o sorriso de um jogador de xadrez que acabara de fazer checkmate. A construção da pirâmide fora marcada por decisões invulgares desde o início. Onde a tradição exigia certas orientações e posicionamentos de câmaras, Emiuno insistira em modificações. Alegava inspiração divina, visões enviadas pelo próprio Thoth para guiar a construção. O faraó, confiando implicitamente no seu sobrinho, aprovara todas as alterações. Mas eu estivera a observar, estivera a documentar e começar a ver o padrão. A primeira anomalia que notei foi a grande galeria, aquele magnífico corredor ascendente que levava à Câmara do Rei. As suas proporções eram diferentes de tudo o que existia em túmulos reais anteriores. A altura, o ângulo, a colocação precisa dos blocos de granito, tudo parecia concebido não para facilitar a jornada do faraó para a vida após a morte, mas para complicar. Depois, havia os poços, 4 passagens estreitas que Emiuno afirmava serem poços estelares, alinhados com constelações específicas para guiar a alma do faraó ao seu destino celestial. Mas os meus próprios cálculos, realizados em segredo durante muitas noites sem dormir, revelaram que os alinhamentos estavam errados, deliberadamente errados. Em vez de apontarem para as estrelas imperecíveis onde a alma do faraó deveria residir por toda a eternidade, apontavam para regiões vazias do céu, vazios cósmicos onde até os deuses temiam pisar. A descoberta mais preocupante surgiu quando consegui examinar a câmara do sarcófago durante uma das minhas inspeções oficiais. As paredes estavam cobertas de hieróglifos, como esperado, mas escondidos entre as orações tradicionais e os feitiços de proteção estavam símbolos que eu nunca tinha visto. Símbolos antigos que antecediam até os nossos textos religiosos mais antigos. Quando finalmente decifrei o seu significado com a ajuda de um sacerdote que passara a vida a estudar os mistérios mais arcanos, o sangue fugiu-me do rosto. Eram feitiços de aprisionamento. Não feitiços
para proteger a jornada do faraó, a divindade, mais feitiços para impedir. Enquanto a celebração continuava à nossa volta, com sacerdotes a entoar orações de conclusão e trabalhadores a receber os seus pagamentos finais, dei por mim a estudar o perfil de Emiunu. O que levaria um homem a tal blasfêmia? O que poderia motivar alguém a aprisionar a alma de um Deus vivo? A resposta, suspeitava eu, residia no próprio passado de Emiunu. Ele fora preterido para o trono, apesar do seu sangue real, vendo seu tio Khufu ascender à divindade enquanto ele permanecia meramente mortal. Talvez esta fosse a sua vingança, garantir que a pretensão de Khufu, a divindade, seria para sempre frustrada, a sua alma condenada a vaguear pelos corredores da pirâmide por toda a eternidade, nem totalmente viva nem devidamente morta. Ou talvez houvesse algo ainda mais sombrio em ação. Talvez Emiunu acreditasse que poderia aproveitar a essência divina aprisionada para os seus próprios fins, tornando-se ele próprio um deus através do encarceramento de outro. O sol atingiu seu zênite quando os últimos trabalhadores desceram do pico da pirâmide. O monumento estava completo. O seu propósito cumprido, ou assim todos acreditavam. Mas eu sabia a verdade. O verdadeiro teste viria quando Khufu morresse e a sua alma tentasse navegar pelo labirinto que Emiunu construíra. Naquela noite, enquanto o banquete de celebração continuava no palácio, tomei uma decisão que definiria o resto da minha vida. Iria documentar tudo o que descobrira. Iria reunir provas da heresia de Emiunu e, quando chegasse à altura certa, exporia a verdade, mesmo que isso significasse a minha própria morte. A pirâmide permanecia silenciosa sob as estrelas, as suas faces de calcário a brilhar pálidas ao luar. Em algum lugar nas suas profundezas, a armadilha estava montada. Agora só precisava da sua presa divina. Apertei o meu manto contra o vento do deserto e comecei a longa caminhada de volta a Mênfis, a minha mente já a fervilhar de planos. O jogo entre Emiunu e eu começara sério, embora ele ainda não o soubesse. E o que estava em jogo não podia ser mais alto, a própria alma de um deus estava na balança. O que acham do plano de Emiunu até agora? Partilhem as vossas opiniões nos comentários abaixo. O confronto final está prestes a começar. O que acham que vai acontecer a seguir? Não se esqueçam de partilhar as vossas previsões nos comentários. O que acharam deste thriller psicológico? A batalha entre a ordem e o caos? A corrupção do poder divino? E o triunfo final da coragem sobre a ambição? Partilhem as vossas opiniões e digam-me qual foi o vosso capítulo favorito. Capítulo 2. A investigação do escriba. 3 meses tinham passado desde a conclusão da pirâmide, e a saúde do faraó Khufu começara a declinar. Os médicos da corte sussurravam sobre uma transição divina que se aproximava, embora nenhum ousasse falar abertamente da mortalidade do Deus-Rei. Foi durante este tempo de antecipação silenciosa que comecei a minha investigação a sério. A minha posição como escriba-chefe concedia-me acesso aos arquivos reais, uma vasta coleção de papiros, tábuas de pedra e rolos de madeira que narravam todos os aspectos da construção da pirâmide. Passei inúmeras noites junto a lâmpadas de óleo bruxuleantes, a debruçar-me sobre plantas arquitetônicas, atribuições de trabalhadores e requisições de materiais, em busca de provas do engano de Emiunu. A primeira descoberta surgiu quando encontrei discrepâncias nas ordens de corte de pedra. De acordo com os registros oficiais, blocos de granito específicos tinham sido extraídos de Assuã e transportados para norte para serem usados na Câmara do Rei. Mas quando cruzei estas ordens com os registros de transporte, descobri que blocos adicionais tinham sido entregues, blocos que não apareciam em nenhuma das plantas arquitetônicas. Para onde tinham ido estas pedras extra? A resposta residia numa série de passagens seladas que Emiunu ordenara construir, mas que nunca documentara nos registros oficiais. Estes corredores ocultos, percebi eu, formavam uma rede secundária dentro da pirâmide, um labirinto concebido para confundir e aprisionar qualquer alma que tentasse navegar pela estrutura. A minha investigação levou-me a procurar Kaimoasset, o mestre pedreiro que supervisionara a construção interna da pirâmide. Encontrei-o numa taverna perto do porto. A sua estrutura outrora poderosa agora curvada pela idade e pelo cansaço. As suas mãos, marcadas por décadas de trabalho em pedra, tremiam enquanto levava o copo de cerveja aos lábios. Fazes perguntas perigosas, escriba, disse ele quando questionei sobre as passagens ocultas. Os seus olhos percorreram nervosamente a taverna mal iluminada. Há conhecimentos que é melhor deixar enterrados. Mas o ouro tem o dom de soltar as línguas,
e a lealdade de Caim-Moassete aos seus trabalhadores mortos superava o seu medo dos vivos. Ele contou-me sobre os turnos da noite que M1 ordenara trabalho realizado em segredo por um grupo selecionado de pedreiros que tinham jurado silêncio. Estes homens tinham esculpido câmaras e passagens adicionais de acordo com plantas que M1 mantinha trancadas nos seus aposentos privados. O arquiteto vinha ele mesmo nessas noites, sussurrou Caim-Moassete, olhando por cima do ombro. Ele inspecionava cada corte, cada ângulo, como se o menor desvio pudesse arruinar um desígnio maior. E os símbolos que nos mandou esculpir não eram egípcios, escriba, eram mais antigos, muito mais antigos. O pedreiro descreveu hieróglifos que pareciam contorcer-se à luz das tochas, símbolos que deixavam os trabalhadores inquietos e fizeram com que vários abandonassem o projeto por completo. Os que ficaram falavam de pesadelos, sonhos de estarem perdidos em corredores de pedra intermináveis, enquanto algo vasto e faminto os perseguia na escuridão. Armado com esta informação, comecei a juntar as peças da verdadeira natureza do desígnio de Emiunu. A pirâmide não era simplesmente um túmulo com passagens ocultas. Era um labirinto tridimensional concebido segundo princípios que antecediam a civilização egípcia. O arquiteto tinha, de alguma forma, obtido acesso a conhecimentos do tempo anterior à primeira dinastia, quando os próprios deuses caminhavam entre os mortais. A minha pesquisa levou-me ao templo de Thoth em Hermópolis, onde os textos religiosos mais antigos eram guardados. O sumo sacerdote Amenemheb era um estudioso de mistérios antigos que passara a vida a estudar as práticas religiosas mais primitivas do nosso povo. Quando lhe mostrei esboços dos símbolos que Caim-Moassete descrevera, o seu rosto empalideceu. Estes são sigilos de aprisionamento, disse ele, a sua voz pouco mais que um sussurro. Pertencem à magia antiga, o poder que existia antes de Ra trazer a ordem ao mundo. Onde viste isto? Contei-lhe as minhas suspeitas sobre a pirâmide, e ele ouviu com crescente horror. Segundo o sacerdote, os símbolos que eu descobrira faziam parte de um sistema antigo concebido para aprisionar a essência divina, uma forma de magia tão perigosa que fora proibida desde as primeiras dinastias. A pirâmide torna-se um labirinto espiritual, explicou Amenemheb, as suas mãos a tremer enquanto falava. A alma do faraó, esperando ascender diretamente aos céus, perde-se, em vez disso, nas passagens. Cada curva errada enfraquece-a ainda mais, até que lhe falta a força para se libertar. Eventualmente, a essência divina fica permanentemente ligada à própria estrutura. As implicações eram avassaladoras. Se Remiunu tivesse de facto tecido tal magia na construção da pirâmide, então a morte de Khufu não resultaria na sua ascensão à divindade. Em vez disso, a sua alma tornar-se-ia prisioneira no seu próprio túmulo, o seu poder divino lentamente drenado para servir qualquer propósito que o arquiteto tivesse em mente. Mas por que arriscaria Remiunu tal blasfêmia? A resposta surgiu-me enquanto estudava a genealogia do próprio arquiteto. Tal como Khufu, ele descendia dos deuses reis da quarta dinastia. Ao contrário de Khufu, fora preterido para o trono devido ao estatuto de nascimento inferior da sua mãe. A pirâmide, percebi eu, não era apenas uma armadilha, era um roubo. Emiunu pretendia roubar a divindade do seu primo e reivindicá-la para si. Quanto mais eu aprendia, mais urgente se tornava a minha missão. A saúde de Khufu continuava a deteriorar-se, e a corte começara os preparativos para a sua eventual mumificação e enterro. Assim que o corpo do faraó fosse selado dentro da pirâmide, seria tarde demais para impedir que o plano de Emiunu se concretizasse. Eu precisava de provas concretas, que convencessem a corte da traição de Emiunu. Mas reunir tais provas exigiria que eu entrasse na própria pirâmide, para documentar as passagens ocultas e os símbolos proibidos que o arquiteto escondera nas suas profundezas. O risco era enorme. Se Remiunu descobrisse a minha investigação, a minha vida estaria perdida. Mas se eu não fizesse nada, os próprios alicerces da nossa civilização, a natureza divina da realeza, seriam minados. Enquanto me preparava para a minha exploração clandestina da pirâmide, não conseguia livrar-me da sensação de que estava a ser observado. Sombras pareciam seguir-me pelos corredores do palácio, e vislumbrava figuras que desapareciam quando me virava para as olhar diretamente. A rede de trabalhadores e sacerdotes leais a Remiunu era vasta, e eu suspeitava que a notícia da minha investigação já lhe chegara aos ouvidos. O jogo entre nós estava a escalar, e eu já não tinha certeza de quem detinha a vantagem.
Tudo o que sabia era que o destino de um deus e talvez o futuro do próprio Egito estava na balança. Capítulo 3. No coração da pedra. A noite que escolhi para entrar na pirâmide não tinha lua, com nuvens espessas a obscurecer até as estrelas. Subornar os guardas com promessas de promoção e ouro, garantindo que a minha presença passaria despercebida. Armado com lâmpadas de óleo, ferramentas de medição e papiro para documentação, aproximei-me da entrada daquilo que agora sabia ser a armadilha mais elaborada alguma vez construída por mãos humanas. A passagem descendente estendia-se diante de mim, como a garganta de alguma besta primordial. Cada passo ecoava no espaço confinado, e dei por mim a suster a respiração, como se a própria pirâmide pudesse ouvir a minha intrusão. As paredes eram de calcário liso, precisamente cortado e ajustado, mas eu conseguia sentir algo mais, uma presença que parecia observar de dentro da própria pedra. O meu primeiro destino era a câmara subterrânea, o ponto mais baixo na estrutura interna da pirâmide. De acordo com as plantas oficiais, esta câmara fora abandonada durante a construção, considerada inadequada para o enterro do faraó. Mas eu suspeitava que servia a um propósito totalmente diferente. A câmara era toscamente escavada, as suas paredes com as marcas de uma escavação apressada. Mas quando levantei a minha lâmpada para examinar o teto, descobri o que viera procurar: uma série de símbolos esculpidos na rocha acima, escondidos nas sombras onde observadores casuais nunca os notariam. Estes não eram os sigilos de aprisionamento que eu vira noutros locais. Eram marcas de invocação, concebidas para chamar algo das profundezas da terra. A constatação atingiu-me como um golpe físico. Emiunu não criara simplesmente uma armadilha para a alma de Khufu. Preparara um recipiente para outra coisa habitar. Passei horas a documentar os símbolos, as minhas mãos a tremer enquanto traçava as suas geometrias alienígenas. Cada marca parecia pulsar com uma energia malévola, e dei por mim a lutar contra ondas de náusea enquanto trabalhava. Qualquer que fosse a entidade que estes símbolos se destinavam a invocar, não era de origem egípcia. Pertencia ao tempo anterior à civilização, quando poderes mais sombrios governavam o mundo. Da câmara subterrânea, subi pela passagem ascendente em direção à grande galeria. Este magnífico corredor sempre fora apresentado como a maior proeza arquitetônica da pirâmide, mas agora eu via-o pelo que realmente era: um funil concebido para canalizar a alma do faraó para o seu aprisionamento final. As paredes da galeria estavam revestidas de nichos que supostamente continham objetos cerimoniais. Mas quando os examinei de perto, descobri que cada nicho continha uma pequena estatueta esculpida, representações em miniatura do próprio faraó. Estes não eram elementos decorativos, mas magia simpática, concebida para fragmentar a essência espiritual de Khufu e espalhar lá por toda a estrutura da pirâmide. À medida que subia, o ar tornava-se mais rarefeito e opressivo. O peso de milhões de toneladas de pedra pressionava de cima, mas era mais do que pressão física que eu sentia. Havia um peso espiritual, como se a pirâmide já estivesse a começar a exercer a sua influência malévola. A câmara do rei aguardava no topo da galeria, as suas paredes de granito vermelho a brilhar à luz da minha lâmpada. O sarcófago estava vazio no centro da sala, à espera do seu ocupante divino. Mas foram as proporções da câmara que revelaram a verdadeira genialidade de Emiunu e a sua blasfêmia suprema. Cada medida era precisamente calculada para criar ressonâncias harmônicas que amplificariam os feitiços de aprisionamento esculpidos nas paredes. Quando o corpo mumificado do faraó fosse colocado dentro do sarcófago, estas ressonâncias seriam ativadas, criando um vórtice espiritual que aprisionaria a sua alma nos confins da câmara. Mas a descoberta mais horrível surgiu quando examinei o teto da câmara. Escondidos entre os feitiços de proteção tradicionais, estavam hieróglifos que contavam uma história totalmente diferente. As instruções rituais para transferir a essência divina de um recipiente para outro. Emiunu não planeara apenas aprisionar a divindade de Khufu. Ele pretendia roubar-la para si. O processo era descrito com detalhes meticulosos. Assim que a alma do faraó estivesse enfraquecida pelo seu aprisionamento, Emiunu realizaria uma cerimônia na câmara abaixo, usando símbolos de invocação para chamar uma entidade antiga que serviria de intermediária. Esta entidade drenaria a divindade aprisionada e transferi-la-ia para Emiunu, transformando o arquiteto de homem mortal em Deus vivo. Estava tão absorto a documentar estas revelações que quase não ouvi o som de passos a ecoar da passagem abaixo. Alguém mais estava na pirâmide, a subir em direção à câmara do rei com passos decididos.
O meu sangue gelou quando percebi que a minha investigação fora descoberta. Apagando rapidamente a minha lâmpada, encostei-me à parede leste da câmara, esperando que a escuridão ocultasse a minha presença. Os passos aproximaram-se, acompanhados pela luz bruxuleante de tochas. Várias pessoas estavam a subir, não era uma inspeção casual, mas uma expedição deliberada. A voz de Emiunu chegou-me antes de o ver, ecoando nas paredes de granito com uma autoridade que me arrepiou a pele. Sei que estás aqui, Anki-Efen Sekhmet. A tua investigação foi muito completa, mas, em última análise, inútil. O arquiteto entrou na câmara flanqueado por 2 dos seus assistentes mais confiáveis, os seus rostos escondidos atrás de máscaras cerimoniais que representavam divindades antigas que eu não reconheci. O próprio Emiunu não usava máscara. E à luz das tochas, as suas feições pareciam transformadas mais nítidas, mais angulares, como se a sua proximidade com a magia negra da pirâmide tivesse começado a mudá-lo fisicamente. Acreditavas mesmo que poderias descobrir o meu trabalho sem o meu conhecimento? Continuou ele. Os seus olhos a percorrer a câmara até me encontrarem encolhido nas sombras. Cada pedra nesta estrutura serve à minha vontade. Cada passagem sussurra-me sobre intrusos. Avancei tentando manter a dignidade que conseguia perante a morte certa. A corte saberá da tua blasfêmia, disse eu, embora a minha voz tremesse de medo. Eles saberão o que fizeste. Emiunu riu, um som desprovido de calor humano. A corte vê apenas o que eu lhes permito ver. E em breve, quando reclamar o meu lugar de direito como um deus entre os mortais, as suas opiniões deixarão de ter qualquer importância. Ele fez um gesto aos seus assistentes, que começaram a avançar na minha direção com cordas e panos para amarrar, mas enquanto se moviam, notei algo que me deu esperança à acústica da câmara. Concebida para amplificar ressonâncias mágicas, também amplificava o som. Se eu conseguisse fazer barulho suficiente, os guardas lá fora poderiam ouvir e investigar. Agarrei um dos vasos cerimoniais do nicho oeste da câmara e atirei-o contra a parede de granito com toda a minha força. O estrondo ecoou pela pirâmide como um trovão, seguido pela minha própria voz a gritar acusações de heresia e traição. Por um momento, a compostura de Emiunu quebrou-se, e vi medo genuíno nos seus olhos. Depois, a sua expressão endureceu, e ele acenou aos seus assistentes. Silenciem-no permanentemente. O que se seguiu foi uma luta desesperada no espaço confinado da Câmara do Rei, com o sarcófago vazio a servir tanto de obstáculo como de arma. Lutei com a fúria de um homem que sabia que a sua vida dependia da fuga, enquanto os assistentes de Emiunu tentavam subjugar-me sem danificar o aparelho mágico cuidadosamente calibrado da câmara. A batalha terminou quando chegaram reforços não os aliados de Emiunu, mas guardas do palácio a responder à comoção. Na confusão que se seguiu, consegui escapar pela grande galeria, levando comigo a documentação que nos salvaria ou condenaria a todos. Enquanto fugia para a noite do deserto, conseguia ouvir a voz de Emiunu a ecoar de dentro da pirâmide, já não humana, mas algo totalmente diferente, algo que estivera à espera na pedra pelo seu momento de emergir. Capítulo 4. A Corte dos Sussurros. A aurora rompia sobre Mênfis quando tropecei pelos portões do palácio. As minhas vestes rasgadas e as minhas mãos ainda a tremer do meu encontro na pirâmide. Os guardas, que me tinham resgatado da armadilha de Emiunu, escoltaram-me diretamente para a sala do trono, onde o faraó Khufu realizava a sua audiência matinal, apesar da sua saúde debilitada. O Deus-Rei sentava-se no seu trono de ouro, as suas feições divinas emagrecidas pela doença, mas os seus olhos ainda aguçados de inteligência. Os oficiais da corte que o rodeavam, vizires, sacerdotes e comandantes militares, silenciaram-se à minha aproximação, os seus rostos a refletir uma mistura de curiosidade e preocupação com a minha aparência desgrenhada. "Fala, Anki-Efen Sekhmet", ordenou Khufu, a sua voz carregando a autoridade da divindade, apesar do seu tom enfraquecido. "Os guardas relatam que foste encontrado na minha pirâmide durante a noite a fazer acusações de traição. Explica-te." Ajoelhei-me perante o trono e comecei a relatar as minhas descobertas, apresentando os rolos de papiro e os esboços que fizera dos símbolos proibidos. Enquanto falava, observava os rostos dos oficiais da corte, notando como as suas expressões mudavam de ceticismo para horror à medida que as implicações das minhas palavras se tornavam claras. Emiunu estava notavelmente ausente da Assembleia, embora os seus apoiantes estivessem
presentes em número significativo. O principal entre eles era Ptahchepsis, o sumo sacerdote de Ptah, cujo templo fornecera grande parte da supervisão religiosa para a construção da pirâmide. O seu rosto permaneceu cuidadosamente neutro enquanto eu descrevia os feitiços de aprisionamento e os círculos de invocação, mas eu podia ver o cálculo nos seus olhos. Estas são acusações graves, disse Ptahchepsis quando terminei o meu relato, mas baseiam-se em interpretações de símbolos que poderiam ter explicações inocentes. O arquiteto Remiunu serviu a coroa fielmente durante décadas. Arriscaria ele verdadeiramente a sua vida e alma por tal blasfêmia? Outras vozes juntaram-se ao debate, algumas apoiando as minhas alegações, enquanto outras questionavam os meus motivos. A corte sempre estivera dividida em fações, e agora essas divisões tornavam-se perigosamente aparentes. Aqueles que há muito ressentiam a influência de Emiunu viram uma oportunidade para o remover do poder, enquanto seus aliados procuravam desacreditar o meu testemunho. O faraó Khufu ouviu os argumentos com crescente agitação, finalmente levantou a mão para pedir silêncio, e a sala do trono ficou em silêncio, exceto pelo som da sua respiração ofegante. Convoquem o meu sobrinho, ordenou ele, que Emiunu responda a estas acusações ele mesmo. A espera prolongou-se pelo que pareceram horas, embora provavelmente tenham sido apenas minutos. Quando Emiunu finalmente apareceu, movia-se com o mesmo porte confiante que eu sempre conhecera, não mostrando sinal da transformação sobrenatural que eu testemunhara na pirâmide. Aproximou-se do trono com passos medidos, a cabeça erguida apesar da gravidade das acusações contra si. Meu divino tio, disse ele, curvando-se precisamente como o protocolo exigia. Disseram-me que a minha lealdade foi questionada por alguém que se esgueira nas sombras e faz acusações baseadas em imaginações febris. As suas palavras foram cuidadosamente escolhidas, concebidas para lançar dúvidas sobre o meu estado mental sem me chamar diretamente de mentiroso. Foi uma atuação magistral, e eu pude ver o seu efeito nos cortesãos reunidos. Vários que pareciam simpatizar com as minhas alegações agora pareciam incertos. Emiunu apresentou as suas próprias provas, documentos oficiais, com o selo do faraó, plantas arquitetônicas aprovadas pelo Conselho Real e testemunhos de sacerdotes que tinham abençoado cada etapa da construção da pirâmide. Ele pintou o quadro de um servo fiel que dedicara sua vida a criar um monumento digno de um Deus vivo. Quanto a estes símbolos que o escriba afirma ter encontrado, continuou Emiunu, desafio-o a apresentá-los para exame por sacerdotes qualificados. Que a corte veja estas supostas blasfêmias com seus próprios olhos. Era uma armadilha inteligente. Os símbolos que eu documentara estavam escondidos em áreas da pirâmide de acesso perigoso, e Emiunu sabia que qualquer expedição para verificar as minhas alegações estaria sob o seu controlo. Ele poderia facilmente garantir que as provas desaparecessem antes de poderem ser examinadas. Mas eu antecipara este desafio. Durante a minha fuga da pirâmide, conseguira soltar uma das pedras esculpidas mais pequenas que continham os sigilos de aprisionamento. Escondida sob as minhas vestes, representava a única prova física da traição de Emiunu. Apresentei a pedra e coloquei-a diante do trono, os seus símbolos alienígenas claramente visíveis na luz da manhã que entrava pelas janelas do palácio. O efeito na corte foi imediato e dramático. Vários sacerdotes recuaram horrorizados, enquanto outros começaram a entoar feitiços de proteção. Ptahchepsis avançou para examinar a pedra, o seu rosto a empalidecer ao reconhecer a verdadeira natureza dos símbolos. Estes são de facto sigilos de aprisionamento, admitiu ele com relutância. Mas a sua presença não indica necessariamente uma intenção maliciosa. Poderiam ser medidas de proteção concebidas para fortalecer o túmulo do faraó contra ladrões de túmulos. A expressão de Remiunu permaneceu calma, mas apanhei um vislumbre de algo mais sombrio nos seus olhos. Um vislumbre momentâneo da entidade que eu encontrara na câmara do rei. A pedra poderia ter sido esculpida por qualquer pessoa, disse ele suavemente. O próprio escriba poderia tê-la criado para apoiar as suas falsas acusações. O debate que se seguiu foi feroz e prolongado, com vários oficiais da corte a tomar partido, com base nos seus próprios interesses políticos. Os comandantes militares liderados pelo general Keti apoiaram as minhas alegações e pediram a prisão imediata de Remiunu. Os sacerdotes estavam divididos, com alguns a exigir uma investigação completa, enquanto outros insistiam em proteger a reputação do arquiteto. Durante as discussões, o faraó Khufu
permaneceu em silêncio, as suas feições divinas não traindo qualquer emoção. Mas eu conseguia ver o preço que o debate estava a cobrar na sua constituição enfraquecida. A sua respiração tornou-se mais ofegante e por várias vezes pareceu perder completamente a concentração. Finalmente, quando o sol atingiu o seu zênite, o faraó falou novamente. Basta, disse ele, a sua voz pouco mais que um sussurro, mas carregada de autoridade absoluta. As acusações são graves, mas as provas são inconclusivas. Não condenarei o meu sobrinho com base em suspeitas interpretações. O meu coração afundou-se ao perceber que a manobra política de Emiunu tinha sido bem-sucedida. Os apoiantes do arquiteto tinham conseguido lançar dúvidas suficientes sobre o meu testemunho para impedir uma ação imediata contra ele. Mas Khufu ainda não tinha terminado. No entanto, continuou ele, a pirâmide será selada até que estes assuntos possam ser resolvidos. Ninguém, nem mesmo o próprio arquiteto, entrará na estrutura sem a minha permissão explícita. E quando chegar a minha hora de me juntar aos deuses, a cerimônia fúnebre será adiada até que uma investigação completa possa ser conduzida. Foi um compromisso que não satisfez ninguém, mas que evitou uma catástrofe imediata. O plano de Emiunu foi temporariamente frustrado, mas ele continuava livre para prosseguir com as suas maquinações. Eu tinha ganhado tempo, mas ao custo de revelar completamente o meu jogo, enquanto a corte se dispersava, encontrei-me isolado e vulnerável. Os apoiantes de Emiunu consideravam-me um inimigo perigoso, enquanto até os meus potenciais aliados questionavam o meu discernimento. O próprio arquiteto aproximou-se de mim enquanto eu recolhia as minhas provas. O seu sorriso frio e predatório. Adiaste o inevitável, escriba, sussurrou ele, a sua voz carregando harmônicos que pareciam contornar os meus ouvidos e falar diretamente com a minha alma. Mas não podes impedir o destino. A pirâmide chama pelo seu mestre, e em breve terá o que necessita. Naquela noite, enquanto estava nos meus aposentos a rever as minhas opções, recebi uma visita inesperada. Nefertiti, a filha mais nova do faraó, deslizou para o meu quarto como uma sombra. O seu porte real e inconfundível, apesar do seu disfarce comum. O meu pai está a morrer, disse ela sem preâmbulos. Os médicos dão-lhe dias, talvez horas. Se tens razão sobre o plano de Emiunu, estamos a ficar sem tempo. As suas palavras confirmaram os meus piores receios. O arquiteto tinha sido paciente durante décadas, mas agora o seu momento aproximava-se. Em breve, muito em breve, a armadilha seria acionada e o destino de um deus seria decidido nas profundezas da Grande Pirâmide. Capítulo 5. A aposta da princesa. A presença da princesa Nefertiti nos meus aposentos era tanto uma bênção como uma maldição. Como filha do faraó, ela possuía uma autoridade que poderia potencialmente contrariar a influência de Emiunu, mas o seu envolvimento também significava que a própria família real estava agora dividida pela crise. Os seus olhos escuros continham uma inteligência que me lembrava o seu pai no auge. Mas havia algo mais ali, um desespero nascido de ver um pai amado a desvanecer-se. Conta-me tudo, ordenou ela, acomodando-se numa almofada com a graça fluida da linhagem real. Não a versão higienizada que apresentaste à corte, mas a verdade do que descobriste na pirâmide. Hesitei sabendo que a revelação completa do plano de Emiunu abalaria o seu mundo. A natureza divina da realeza não era apenas uma doutrina política, mas o próprio fundamento da civilização egípcia. Sugerir que a divindade de um faraó podia ser roubada era questionar tudo aquilo em que ela fora ensinada a acreditar. Mas a urgência na sua voz convenceu-me a falar livremente. Descrevi as câmaras de aprisionamento, os círculos de invocação e o ritual horrível que transformaria Emiunu de arquiteto mortal em usurpador divino. Enquanto falava, observei o seu rosto passar pela incredulidade, pelo horror e, finalmente, por uma fúria fria que era verdadeiramente real na sua intensidade. O meu tio sempre ressentiu a ascensão do meu pai, disse ela quando terminei. Ele acreditava que o seu gênio arquitetônico o tornava mais digno da divindade do que o sangue real. Mas nunca imaginei que ele fosse tão longe. Ela levantou-se e começou a andar de um lado para o outro no pequeno aposento, a sua mente claramente a percorrer possibilidades e estratégias. A corte nunca agirá apenas com base em suspeitas, continuou ela. Precisamos de provas que nem mesmo os apoiantes de Emiunu possam negar. E precisamos delas antes que meu pai morra. A solução que ela propôs era tão perigosa quanto brilhante. Se não conseguíamos convencer a corte a investigar a pirâmide, teríamos de reunir as provas nós mesmos. Mas desta vez,
Não iríamos sozinhos, levaríamos testemunhas cujo testemunho não pudesse ser questionado. O plano de Nefertiti envolvia a formação de uma expedição secreta, composta por indivíduos cuja lealdade à coroa era absoluta e cuja palavra tinha peso junto das diferentes fações da corte. O general Queti representaria os militares, a suma sacerdotisa Meritites falaria pela hierarquia do templo, e o médico real Seqen Kahá forneceria credibilidade acadêmica. Cada um deles tem razões para desconfiar de Emil-Nu, explicou a princesa. Queti sempre questionou as isenções militares do arquiteto durante a construção. Meritites foi excluída das cerimônias de consagração religiosa da pirâmide. E Seqen Kahá notou sintomas estranhos em trabalhadores que passaram tempo nas câmaras mais profundas, sintomas que sugerem exposição a influências espirituais malévolas. Os 2 dias seguintes foram passados preparação cuidadosa. Não podíamos simplesmente marchar para a pirâmide com tochas a arder. A rede de espiões de Emil-Nu relataria imediatamente qualquer expedição óbvia. Em vez disso, entraríamos separadamente, usando rotas e pretextos diferentes, convergindo na Câmara do Rei, apenas depois de nos certificarmos de que não tínhamos sido seguidos. O meu papel era guiar os outros através das passagens da pirâmide, usando o meu conhecimento das rotas ocultas para evitar os corredores principais, onde poderiam estar guardas. A princesa usaria sua autoridade real para dispensar quaisquer sentinelas, alegando que desejava rezar em privado no futuro túmulo do seu pai. Os outros entrariam sob o pretexto de inspeções oficiais relacionadas com as suas várias funções. A noite que escolhemos para nossa expedição foi marcada por um evento celestial, invulgar uma conjunção de Marte e Saturno que os astrônomos da corte tinham declarado ominosa para a saúde real. Parecia apropriado que procurássemos expor a blasfêmia de Emil-Nu sob estrelas que elas próprias sugeriam o descontentamento divino. Entrei primeiro na pirâmide, usando a mesma rota que tinha tomado durante a minha investigação inicial. As passagens pareciam diferentes, de alguma forma mais opressivas, como se a própria estrutura se tivesse tornado consciente da crise que se aproximava. O ar estava denso com uma energia que me arrepiava a pele, e as sombras pareciam mover-se independentemente da minha tocha bruxuleante. O general Queti chegou a seguir, o seu porte militar inalterado apesar do espaço confinado. Ele tinha trazido armas, uma decisão que questionei até ele explicar o seu raciocínio. Se Emil-Nu realmente teceu magia negra neste lugar, disse ele sombriamente, podemos enfrentar mais do que oposição humana. A suma sacerdotisa Meritites entrou pelo poço oriental da pirâmide, usando óleos sagrados e amuletos protetores para afastar quaisquer perigos espirituais. A sua presença trouxe uma sensação de proteção divina, mas também destacou a magnitude do que estávamos a tentar fazer. Se estivéssemos errados sobre as intenções de Emil-Nu, estaríamos a cometer sacrilégio contra o túmulo de um faraó. O médico real Seqen Kahá foi o último a chegar, trazendo instrumentos para medir e documentar o que pudéssemos encontrar. A sua abordagem científica fornecia um contrapeso aos aspectos sobrenaturais da nossa investigação, alicerçando a nossa missão na realidade observável. A princesa Nefertiti coordenou os nossos movimentos com a habilidade de um comandante militar, garantindo que chegássemos à Câmara do Rei sem sermos detectados. Quando finalmente nos reunimos naquele espaço de paredes de granito, o peso do nosso propósito assentou sobre nós como uma mortalha. "Mostra-lhes", ordenou Nefertiti. E eu comecei a apontar as provas que tinha descoberto anteriormente, os sigilos de aprisionamento escondidos nas paredes, as proporções harmônicas concebidas para aprisionar energia espiritual e o sarcófago posicionado para servir como ponto focal para ritual malévolo. Cada revelação provocou suspiros de horror dos nossos companheiros. Meritites identificou vários símbolos como pertencentes a cultos da morte dinásticos que tinham sido suprimidos durante séculos. Seqen Kahá notou como a acústica da câmara amplificaria certas frequências conhecidas por induzir desorientação espiritual. O general Queti observou posições defensivas que sugeriam que a câmara fora projetada para conflito em vez de um enterro pacífico. Mas a nossa descoberta mais significativa veio quando examinamos o chão da câmara com mais cuidado. Escondido sob uma fina camada de areia e detritos estavam hieróglifos adicionais não esculpidos na pedra, mas pintados com uma substância que brilhava fracamente na escuridão. Seqen Kahá identificou o material como um composto derivado de certos minerais das profundezas da terra. Substâncias
que se dizia existirem na fronteira entre o mundo dos vivos e o reino dos mortos. Os próprios hieróglifos formavam um complexo círculo ritual, com o sarcófago no seu centro. Esta é a sequência de ativação, sussurrou Meritites, a sua voz cheia de pavor religioso. Quando o corpo do faraó for colocado no sarcófago, estes símbolos iniciarão o processo de aprisionamento. A sua alma será atraída para o círculo e mantida lá até que o ritual de transferência possa ser concluído. Passamos horas a documentar tudo o que encontramos, criando um registro que seria impossível para Emiunu descartar ou explicar. Mas, à medida que o amanhecer se aproximava, enfrentamos um novo problema, como apresentar as nossas provas sem revelar que tínhamos violado o selo do faraó na pirâmide. A solução veio de uma fonte inesperada. Enquanto nos preparávamos para sair da câmara, ouvimos passos a ecoar das passagens abaixo, não o passo medido dos guardas, mas o andar arrastado de alguém que se movia com dificuldade. O rosto da princesa Nefertiti empalideceu ao reconhecer o som. "O meu pai", sussurrou ela. "Ele veio à pirâmide." As implicações eram avassaladoras. Se o faraó Khufu tinha deixado seu leito de morte para visitar o seu túmulo, só podia significar que a sua condição tinha piorado drasticamente. E se Emiunu soubesse da presença do faraó na pirâmide, ele poderia decidir acelerar os seus planos. Independentemente dos riscos, a nossa investigação secreta tinha se tornado subitamente numa corrida contra o tempo, com o destino de um deus moribundo em jogo. Ao ouvirmos a respiração ofegante do faraó a ecoar pelas passagens de pedra, percebemos que as nossas próximas decisões determinariam não só o sucesso da nossa missão, mas a própria sobrevivência da monarquia divina. Capítulo 6. A revelação do Deus moribundo. A aparição do faraó Khufu na pirâmide foi simultaneamente magnífica e desoladora. Apesar da sua saúde debilitada, ele insistira em usar a indumentária completa da realeza divina, a coroa dourada do Alto e Baixo Egito, a barba postiça da divindade e vestes que pareciam brilhar com uma luz própria. Mas sob estes símbolos de poder imortal, a sua estrutura mortal estava claramente a falhar. Ele moveu-se lentamente pela grande galeria, apoiado por 2 servos leais que o serviam desde a infância. A sua respiração era ofegante, cada passo um esforço óbvio, mas os seus olhos permaneciam aguçados e conscientes. Quando chegou à câmara do rei e viu o nosso grupo reunido, não demonstrou surpresa, apenas uma resignação cansada que sugeria que ele esperava encontrar-nos ali. "Minha filha", disse ele, a sua voz pouco mais que um sussurro, mas carregando a inconfundível autoridade da divindade. "Senti a tua presença no meu túmulo. Os laços entre o faraó e a pirâmide são mais profundos do que pedra e argamassa." A princesa Nefertiti correu para o lado do pai, lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto, ao ver o quanto a sua condição se tinha deteriorado desde a manhã. "Pai, não devias ter vindo?" os médicos disseram. "Os médicos nada sabem da necessidade divina", interrompeu Khufu gentilmente. "Vim porque tinha de ver por mim mesmo o que o meu sobrinho forjou. A pirâmide chama por mim, mas não com a voz que eu esperava ouvir." As suas palavras arrepiaram o nosso grupo. Se o próprio faraó conseguia sentir a influência malévola tecida na estrutura da pirâmide, então o plano de Emiunu estava ainda mais avançado do que tínhamos percebido. Os feitiços de aprisionamento já começavam a exercer a sua influência, atraindo o deus moribundo para a sua prisão pretendida. Khufu examinou as provas que tínhamos reunido com a atenção cuidadosa de um erudito, apesar da sua fraqueza física. Estudou os sigilos de aprisionamento, traçou os círculos rituais com o dedo e ouviu atentamente enquanto explicávamos as nossas descobertas. A sua expressão tornou-se mais sombria a cada revelação, mas não havia surpresa nas suas feições, apenas uma crescente compreensão de traições há muito suspeitadas, mas nunca confirmadas. "Tenho sentido anomalia há meses", admitiu ele finalmente. "Sonhos de estar perdido em corredores intermináveis, visões da minha alma a fragmentar-se e a espalhar-se como areia ao vento. Pensei que fossem apenas os medos de um homem moribundo, mas agora vejo que eram avisos. Os servos do faraó tinham se retirado para a entrada da câmara, dando-nos privacidade para o que poderia ser a conversa mais importante da história egípcia. O peso da revelação divina pairava pesado no ar enquanto Khufu começava a falar de coisas que tinham sido escondidas do conhecimento mortal. A transformação de rei mortal em deus imortal não é automática, explicou ele. A sua voz a tornar-se mais forte enquanto falava de mistérios divinos. Requer a aceitação consciente da alma da sua nova natureza.
um abraço voluntário da responsabilidade cósmica. Mas se essa aceitação for impedida, se a alma se tornar confusa, enfraquecida ou aprisionada, a transformação falha. Ele gesticulou em direção ao sarcófago que em breve conteria os seus restos mortais. Emiunu projetou esta câmara para criar desorientação espiritual. Quando a minha alma tentar ascender, em vez disso, perder-se-á no labirinto que ele construiu. Cada curva errada drenará a minha essência divina, até que me falte a força para completar a transformação. As implicações eram avassaladoras. Sem uma transformação divina bem-sucedida, a morte do faraó criaria uma crise de sucessão que poderia despedaçar o Egito. Os nobres lutariam pelo trono, os sacerdotes discutiriam sobre a autoridade religiosa, e o povo perderia a fé na natureza divina da própria realeza. Mas há mais, continuou Khufu, os seus olhos focados em algo para além das paredes da câmara. Emiunu não procura apenas impedir a minha transformação, ele planeia roubar a minha divindade para si mesmo. A entidade que ele invocou dos lugares profundos servirá como um canal, transferindo a minha essência divina para ele enquanto eu permaneço aprisionado e impotente. O general Ket deu um passo à frente, a sua mão movendo-se instintivamente para o punho da sua espada. Então devemos prendê-lo imediatamente, divino faraó. As provas que reunimos convencerão até os seus apoiantes da sua culpa. Mas Khufu abanou a cabeça lentamente. É demasiado tarde para a justiça terrena. O meu sobrinho já iniciou a fase final do seu plano. Mesmo agora, ele prepara o ritual de invocação que chamará o seu aliado sobrenatural. Se agirmos abertamente contra ele, ele simplesmente acelerará o cronograma. As palavras do faraó encheram-nos de desespero, mas a sua declaração seguinte ofereceu um vislumbre de esperança. No entanto, há outra maneira. O design da pirâmide pode ser virado contra si mesmo, mas exigirá sacrifício e um timing perfeito. Ele explicou que os feitiços de aprisionamento tecidos na estrutura da pirâmide poderiam ser revertidos, mas apenas por alguém com conhecimento íntimo da sua construção. O processo exigiria entrar nas câmaras mais profundas durante o momento da morte real, quando as energias espirituais estivessem no seu auge. A pessoa que tentasse a reversão enfrentaria a mesma entidade que Emiunu planeava invocar, mas de uma posição de desvantagem. O risco é enorme, avisou Khufu. O fracasso não só garantiria a prisão da minha alma, mas também condenaria quem quer que tentasse a reversão. Ficariam presos ao meu lado. A sua própria essência consumida pela entidade que Emiunu despertou. A princesa Nefertiti voluntariou-se imediatamente para a missão, mas o seu pai recusou. O teu sangue real torna-te um prêmio demasiado valioso para a entidade. Ela procuraria reivindicar-te também, usando a tua herança divina para fortalecer o seu domínio sobre este reino. Um por um, os outros ofereceram seus serviços, mas Khufu encontrou razões para rejeitar cada voluntário. O general Ket não tinha o conhecimento espiritual necessário para navegar nas defesas mágicas da pirâmide. A suma sacerdotisa Meritites possuía o treino religioso necessário, mas era demasiado vigiada pelos apoiantes de Emiunu. O médico real Seqen Kahá tinha formação acadêmica, mas experiência insuficiente com forças sobrenaturais. Finalmente o olhar do faraó pousou em mim e senti o peso da atenção divina como uma força física. Tu, Anki Efen Sekhmet, és o único que pode ter sucesso. Estudaste o trabalho de Emiunu mais profundamente do que qualquer outra pessoa. Já enfrentaste a entidade e sobreviveste. E mais importante, a tua posição como escriba-chefe dá-te acesso à câmara funerária real durante as cerimônias fúnebres. A magnitude do que ele estava a pedir atingiu-me como um raio. Teria de me infiltrar na pirâmide durante o funeral do faraó, navegar no labirinto espiritual enquanto Emiunu realizava o seu ritual, e, de alguma forma, reverter feitiços de aprisionamento que levaram décadas a construir tudo isto enquanto enfrentava uma entidade sobrenatural que poderia destruir a minha alma com um pensamento. Compreendo a enormidade da tarefa, disse Khufu gentilmente, lendo o medo nos meus olhos. Mas não a enfrentarás totalmente sozinho. Fornecerei a assistência que puder do além-túmulo, embora o meu poder seja limitado pelas próprias armadilhas destinadas a contê-lo. Ao romper da aurora sobre a pirâmide, lançando longas sombras pela entrada da câmara, finalizamos o nosso plano desesperado. O faraó voltaria ao palácio e preparar-se-ia para a sua morte,
com a dignidade de um deus. O resto de nós manteria a aparência de uma vida normal na corte, enquanto nos preparávamos secretamente para o confronto que se avizinhava. Mas enquanto nos preparávamos para sair da câmara, Khufu puxou-me para o lado para uma palavra em privado. As suas feições divinas estavam marcadas pela preocupação, enquanto ele falava em tons destinados apenas aos meus ouvidos. "Há outra coisa que precisas de saber", sussurrou ele urgentemente. "A entidade que Emiunu invocou não é apenas uma ferramenta para transferir a essência divina. É um fragmento do caos primordial que existia antes de os deuses trazerem ordem ao mundo. Se o plano dele for bem sucedido, se ganhar um ponto de apoio no nosso reino através da divindade roubada, não se contentará com o poder de um único faraó. Procurará desfazer tudo o que construímos, devolvendo o mundo à escuridão que veio antes da própria criação." Com essas palavras arrepiantes a ecoar na minha mente, observei o Deus Rei moribundo fazer o seu caminho lento e doloroso de volta pelas passagens da pirâmide. Em questão de dias, talvez horas, ele voltaria como um cadáver, e eu enfrentaria o maior desafio da história humana, uma batalha pela própria alma da realeza divina. Capítulo 7. O Ritual da Ascensão. O faraó Khufu morreu ao pôr do sol do terceiro dia após o nosso encontro na pirâmide, a sua alma divina partindo da sua forma mortal enquanto a barca dourada de Ra descia em direção ao horizonte ocidental. Eu estava presente nos aposentos reais quando a transformação ocorreu, juntamente com os médicos da corte, os sumos sacerdotes e os membros da família real. O momento da morte foi marcado não pela cessação da respiração, mas por uma mudança sutil no próprio ar à nossa volta, como se a própria realidade se tivesse alterado para acomodar a partida de um deus. A princesa Nefertiti manteve a sua compostura com dignidade real, mas eu conseguia ver a dor e o medo a lutar nos seus olhos. Ela sabia, tal como eu, que a morte do seu pai não era um fim, mas o início da nossa aposta mais perigosa. Em algum lugar nas profundezas da Grande Pirâmide, Emiunu já se preparava para acionar a sua armadilha. O tradicional período de mumificação de 70 dias foi comprimido para 7 dias por decreto real, uma decisão que levantou sobrancelhas na corte, mas que foi justificada pelos próprios desejos finais do faraó. Na realidade, a princesa Nefertiti tinha usado a sua influência para acelerar o processo, sabendo que o atraso apenas daria a Emiunu mais tempo para aperfeiçoar os seus preparativos. Durante esses 7 dias fiz os meus próprios preparativos, com um cuidado meticuloso. Estudei todos os pergaminhos nos arquivos reais que tratavam de combate espiritual e proteção divina. Consultei sacerdotes especializados nas formas mais arcanas de magia, aprendendo encantamentos que não eram proferidos em voz alta há séculos. Mais importante, adquiri certas ferramentas que seriam essenciais para o confronto que se avizinhava. A primeira era um punhal cerimonial abençoado pelos sacerdotes de Thoth, a sua lâmina de bronze inscrita com hieróglifos de aprisionamento e banimento. A segunda era um pequeno frasco de água do lago sagrado de Abidos, onde se dizia que o deus Osíris tinha renascido. A terceira era um rolo de papiro contendo os verdadeiros nomes da entidade que Emiunu tinha invocado conhecimento, que me custou 3 anos do meu salário de escriba, para obter de um sacerdote que afirmava descender dos próprios construtores da pirâmide. A procissão fúnebre começou ao amanhecer do 7º dia, com os restos mumificados do faraó transportados num sarcófago dourado a bordo de uma barca sagrada que viajou pelo Nilo de Mênfis a Gizé. Milhares de enlutados alinhavam-se nas margens do rio, os seus lamentos de dor ecoando pela água enquanto se despediam do seu Deus-Rei. Mas sob a exibição pública de tristeza, eu conseguia sentir uma corrente de inquietação, como se a própria terra reconhecesse que algo estava errado com esta transição real. Emiunu liderou as cerimônias fúnebres com perfeita propriedade, o seu rosto uma máscara de dor e reverência apropriadas, mas notei detalhes que outros não viram: a forma como seus olhos se demoravam no sarcófago com uma fome predatória, os gestos subtis que fazia com as mãos quando pensava que ninguém estava a ver, e o mais revelador, o pequeno grupo de assistentes que permaneceu perto dele durante toda a procissão. Estes assistentes não eram os habituais atendentes fúnebres, mas indivíduos que eu reconheci da minha investigação, as mesmas figuras mascaradas que me tinham confrontado na Câmara do Rei semanas antes. A sua presença confirmava que Emiunu estava de facto a preparar-se para executar o seu plano durante a própria cerimônia de enterro. A procissão chegou ao complexo da pirâmide quando o sol se aproximava do seu zênite, as faces de calcário do grande monumento a brilhar a branco no calor do deserto. As cerimônias formais começaram com orações e oferendas tradicionais,
mas eu conseguia sentir uma tensão elétrica no ar que nada tinha a ver com a solenidade religiosa. A própria pirâmide parecia pulsar com energia malévola, como se fosse um vasto coração a bater em antecipação da sua presa divina. Como escriba-chefe, o meu papel na cerimônia exigia que eu acompanhasse os restos mortais do faraó até as profundezas da pirâmide, documentando a colocação final dos bens funerários e garantindo que todos os protocolos religiosos fossem seguidos corretamente. Isto deu-me a cobertura perfeita para a minha verdadeira missão, embora também significasse que estaria sob constante observação de Emionu e dos seus apoiantes. A descida para a pirâmide começou com grande cerimônia, tochas a arder e incenso a encher o ar com fumo sagrado. O sarcófago do faraó era transportado por 12 sacerdotes, as suas orações cantadas ecoando nas paredes de calcário enquanto avançávamos pela grande galeria em direção à Câmara do Rei. Mas à medida que subíamos para o coração da pirâmide, comecei a notar mudanças perturbadoras no nosso ambiente. As próprias paredes pareciam brilhar com uma iridescência oleosa que não estava lá durante as minhas visitas anteriores. O ar tornou-se denso e opressivo, dificultando a respiração apesar dos poços de ventilação. O mais perturbador de tudo, os hieróglifos esculpidos nas paredes da passagem pareciam estar a mover-se, os seus símbolos sagrados a contorcerem-se como seres vivos à luz bruxuleante das tochas. Emiunu notou a minha atenção a estes fenômenos e aproximou-se de mim enquanto subíamos. A pirâmide desperta para receber o seu mestre, disse ele em voz baixa, a sua voz carregando harmônicos que pareciam contornar os meus ouvidos e falar diretamente com a minha alma. Em breve, muito em breve, ela cumprirá o seu verdadeiro propósito. Quando chegamos à Câmara do Rei, o sarcófago foi colocado na sua posição designada com uma cerimônia elaborada. Os sacerdotes arranjaram os bens funerários de acordo com a tradição antiga, joias de ouro, armas cerimoniais, pergaminhos contendo orações para a vida após a morte e provisões para a jornada do faraó ao reino dos deuses. Mas eu conseguia ver que Emionu tinha feito alterações sutis ao arranjo tradicional, posicionando certos objetos de forma a potenciar o ritual de aprisionamento que planeava realizar. À medida que as cerimônias formais terminavam e os enlutados começavam a retirar-se da câmara, eu permaneci para trás sob o pretexto de fazer a documentação final. Um por um, os sacerdotes e oficiais partiram, até que apenas Emionu, os seus assistentes mascarados e eu permanecemos na câmara com os restos mortais do faraó. O arquiteto esperou até que os últimos passos se desvanecessem nas passagens abaixo antes de revelar as suas verdadeiras intenções. Com um gesto aos seus assistentes, ele selou a entrada da câmara usando um mecanismo que eu não tinha notado antes, contrapesos ocultos que deixaram cair enormes blocos de granito no lugar, aprisionando-nos eficazmente no coração da pirâmide. Agora começamos a verdadeira cerimônia, anunciou Emionu, a sua voz assumindo a cadência rítmica de um encantamento ritual. A transformação de arquiteto mortal em Deus imortal, facilitada pelo sacrifício voluntário da essência divina. Os seus assistentes começaram a arranjar implementos rituais adicionais pela câmara, braseiros cheios de incenso de cheiro estranho, punhais cerimoniais inscritos com símbolos que doíam ao olhar diretamente e, o mais ominoso, uma série de vasos de barro que pareciam conter algo que se movia por vontade própria. À medida que os preparativos rituais se intensificavam, senti a atmosfera da câmara tornar-se cada vez mais opressiva. As próprias pedras pareciam pulsar com vida malévola, e eu conseguia ouvir algo agitar-se nas profundezas abaixo, algo vasto e faminto que esperava por este momento há milênios. Emionu começou o encantamento de invocação, a sua voz subindo e descendo em padrões que antecediam a linguagem humana. A cada sílaba, a pressão espiritual da câmara aumentava, até que me senti como se estivesse a afogar-me num oceano de força malévola. A entidade que ele estava a invocar começava a responder, a sua presença a pressionar contra as barreiras entre as dimensões como uma maré de caos primordial. Este era o momento para o qual me tinha preparado o ponto em que ou salvaria a alma do faraó, ou morreria na tentativa. Puxando a adaga abençoada de debaixo das minhas vestes, comecei o meu próprio contrarritual, proferindo os verdadeiros nomes da entidade em tons concebidos para prender em vez de invocar. A batalha pela alma de um deus estava prestes a começar, e o destino do próprio Egito estava em jogo. Capítulo 8. A batalha pela essência divina.
No momento em que proferi o verdadeiro nome da entidade, a câmara explodiu em caos. As paredes de granito começaram a vibrar com uma frequência que parecia penetrar nos meus próprios ossos, enquanto o próprio ar se tornava espesso e viscoso, fazendo com que cada movimento parecesse nadar através de pedra líquida. Os olhos de Emionu arregalaram-se em choque ao perceber que o seu ritual, cuidadosamente orquestrado, estava a ser desafiado por forças que ele não tinha antecipado. "Seu tolo!" gritou ele por cima da crescente tempestade sobrenatural. "Não fazes ideia dos poderes com que te estás a intrometer. A entidade que invoquei é mais antiga que os teus deuses, mais poderosa que as tuas preces." Mas eu continuei o meu contra-encantamento, recorrendo a cada fragmento de conhecimento arcano que tinha adquirido durante a minha preparação. A adaga abençoada na minha mão começou a brilhar com uma luz azul fria. A sua lâmina de bronze cortando a escuridão espiritual como um farol de autoridade divina. A água sagrada de Abidos sibilou e fumegou enquanto eu a salpicava à volta do sarcófago do faraó, criando uma barreira protetora contra as forças malévolas que Emionu tentava libertar. Os assistentes mascarados do arquiteto moveram-se para me deter, mas encontraram o seu caminho bloqueado por algo inesperado, a própria presença espiritual do faraó, manifestando-se como um brilho dourado que rodeava os seus restos mumificados. Mesmo na morte, Khufu lutava para proteger a sua essência divina do roubo, a sua vontade manifestada através dos próprios laços que o ligavam ao seu local de descanso eterno. O ritual de Emionu atingiu seu crescendo quando algo vasto e terrível começou a atravessar as barreiras dimensionais que ele tinha enfraquecido. A presença da entidade encheu a câmara como uma maré de escuridão viva, a sua inteligência alienígena pressionando a minha mente com o peso de éons. Eu podia senti-la sondar os meus pensamentos, procurando fraquezas que pudesse explorar para quebrar a minha concentração e estilhaçar os feitiços de proteção que eu estava a tecer. A criatura que emergiu do círculo de invocação não se parecia em nada com os demônios representados na arte dos templos. Não tinha forma fixa, existindo como uma massa em constante mudança de sombra e intenção malévola. Por vezes, aparecia como uma massa contorcida de tentáculos. Outras vezes, como uma figura humanoide composta de vazio vivo. Mas sempre, havia os olhos inúmeros orbes de inteligência funesta que pareciam ver através da carne e do osso até a alma por baixo. "Contemplai!" gritou Emionu, erguendo os braços em triunfo enquanto a entidade se manifestava plenamente. "O devorador da luz, o desfazedor da ordem, através do seu poder, reclamarei a essência divina que me foi negada por nascimento." A entidade voltou a sua atenção para o sarcófago do faraó, atraída pela energia divina que ainda se agarrava aos restos mortais de Khufu. Mas ao estender tentáculos de pura escuridão, encontrou a barreira que eu tinha criado com a água sagrada. O contacto produziu um som como um trovão, e a criatura recuou com o que poderia ter sido surpresa. Esta hesitação momentânea deu-me a abertura de que precisava. Recorrendo aos mistérios mais profundos ensinados pelos sacerdotes de Thoth, comecei a proferir as palavras do desfazimento, sílabas tão perigosas que eram proibidas a todos, exceto aos mais altos iniciados. Cada palavra parecia engolir fogo, queimando a minha garganta e ameaçando rasgar a minha alma por dentro. Mas tiveram o efeito pretendido, fazendo a entidade contorcer-se em aparente dor à medida que a sua ligação a esta dimensão começava a enfraquecer. Emionu percebeu que os seus planos cuidadosamente traçados se estavam a desmoronar e decidiu tomar uma medida desesperada. Produzindo uma adaga cerimonial sua, uma inscrita com símbolos que pareciam absorver a luz em vez de a refletir, avançou sobre o sarcófago do faraó com intenção assassina. "Se não posso roubar a sua divindade através de ritual", rosnou ele, "então irei reclamá-la através do contacto direto com os seus restos." Mas ao erguer a lâmina amaldiçoada, algo extraordinário aconteceu. A presença espiritual do faraó, que se tinha tornado mais forte ao longo da batalha, subitamente brilhou com todo o poder da realeza divina. A alma de Khufu, liberta da confusão e desorientação que as armadilhas de Emionu tinham sido concebidas para criar, manifestou-se como uma figura de luz dourada que se erguia sobre a câmara. Meu sobrinho, a voz do faraó, ecoou do além-túmulo carregando a autoridade de um deus a proferir julgamento sobre um mortal. "A tua ambição cegou-te para a verdadeira natureza da divindade. Ela não pode ser roubada, apenas conquistada através do serviço à ordem cósmica que procuras destruir." O confronto entre o faraó divino e o arquiteto mortal foi breve, mas decisivo. A forma espiritual de Khufu estendeu mãos de pura luz, agarrando Emionu pelos ombros e erguendo-o do chão da câmara.
O arquiteto gritou enquanto o fogo divino queimava sua carne mortal, revelando a alma retorcida, por baixo uma alma tão corrompida pela ambição e pelo ódio que se tinha tornado algo mal-humano. Mas a entidade que Emiunu tinha invocado não estava terminada. Privada da sua presa pretendida, voltou a sua atenção para o próprio arquiteto, reconhecendo na sua essência corrompida um recipiente adequado para os seus próprios propósitos malévolos. A criatura fluiu para o corpo de Emiunu como uma sombra líquida, fundindo-se com a sua alma numa união que o transformou em algo muito mais perigoso do que um homem mortal ou um demônio primordial. O ser híbrido que resultou desta fusão possuía o conhecimento de Emiunu sobre a construção da pirâmide, combinado com o poder sobrenatural da entidade. Estava diante de nós envolto em escuridão, a sua forma mudando constantemente entre configurações humanas e alienígenas. Quando falou, a sua voz carregava harmônicos que pareciam vir dos espaços entre as dimensões. Atraste o inevitável, escriba disse, as suas múltiplas vozes criando um coro de intenção malévola. Mas não podes impedir o desfazimento que está por vir. Através deste recipiente, espalharei o caos por todo o teu mundo ordenado, começando com a destruição da própria realeza divina. O Emiunu transformado ergueu as mãos e as paredes da câmara começaram a rachar sob a pressão da força sobrenatural. A própria pirâmide estava a ser transformada numa arma, a sua estrutura maciça, ameaçando colapsar e enterrar-nos a todos sob milhões de toneladas de pedra. Mas mais do que a destruição física estava em jogo, a entidade estava a usar a arquitetura espiritual da pirâmide para transmitir a sua influência por todo o Egito, procurando corromper os próprios alicerces da civilização. Eu podia sentir a energia malévola espalhar-se para o exterior como ondulações num lago, tocando as mentes de sacerdotes e nobres por todo o reino. Se esta influência fosse permitida continuar, estilhaçaria as estruturas religiosas e políticas que mantinham a sociedade egípcia unida, mergulhando a terra no caos e na barbárie. A forma espiritual do faraó tremeluziu enquanto o poder da entidade pressionava contra ela, mas a vontade divina de Khufu permaneceu inquebrável. A pirâmide foi construída para ser o meu lar eterno, declarou ele, a sua voz tornando-se mais forte a cada palavra. E não permitirei que se torne um portal para o caos. O que se seguiu foi uma batalha travada em múltiplos níveis físico, espiritual e metafísico. A câmara tornou-se um nexo onde as forças da ordem e do caos se chocaram com uma intensidade que abalava o universo. Relâmpagos crepitavam entre as paredes, o próprio ar pegou fogo e a própria realidade parecia dobrar-se e distorcer-se sob a pressão de vontades opostas. No meio desta luta cósmica, percebi que o meu papel não era derrotar a entidade diretamente, isso estava para além da capacidade mortal. Em vez disso, eu tinha de completar a reversão dos feitiços de ligação de Emiunu, libertando a pirâmide da influência malévola que tinha sido tecida na sua estrutura. Só então a essência divina do faraó poderia manifestar-se plenamente e repelir o intruso de volta para qualquer reino sombrio que o tivesse gerado. Recorrendo a reservas de força que não sabia que possuía, comecei a fase final do contra-ritual, proferindo palavras de desvinculação que ou salvariam o Egito ou nos destruiriam a todos na tentativa. O que achou deste thriller psicológico? A batalha entre a ordem e o caos? A corrupção do poder divino? E o triunfo final da coragem sobre a ambição? Partilhe as suas ideias e diga-me qual foi o seu capítulo favorito. Capítulo 9. O desfazimento da heresia. As palavras de desvinculação rasgaram a minha garganta, como fragmentos da minha própria alma. Cada sílaba, um sacrifício que me aproximava do limite da resistência mortal. A câmara à nossa volta tinha se tornado um turbilhão de energias conflituantes, onde as leis da física se dobravam e torciam sob a pressão de forças sobrenaturais. As paredes de granito sangravam rios de luz líquida, enquanto as sombras se moviam independentemente das suas fontes, estendendo tentáculos ávidos em direção a qualquer coisa que ainda retivesse calor e vida. O Emiunu, possuído pela entidade, lutou contra os meus esforços com fúria desesperada, reconhecendo que o sucesso do meu contrarritual significaria o seu banimento desta dimensão. Ele atacou com tentáculos de pura escuridão, cada golpe carregando força suficiente para estilhaçar pedra, mas a presença espiritual do faraó interceptou estes ataques, o seu brilho divino queimando as extensões da criatura antes que pudessem alcançar-me. Não podes manter esta proteção para sempre, Deus Rei. Rosnou o ser híbrido. A sua voz uma cacofonia dos tons humanos de Emiunu, misturados com harmônicos de além do véu da realidade.
O teu recipiente mortal enfraquece a cada momento que passa enquanto eu tiro força do próprio caos. De facto, eu podia ver que a manifestação espiritual de Khufu estava a começar a tremeluzir e a desvanecer-se. O esforço de manter a sua presença no mundo físico, enquanto simultaneamente combatia os ataques da entidade, estava a drenar a sua essência divina a um ritmo alarmante. Se o meu ritual não alcançasse o seu propósito em breve, seríamos todos consumidos pelo caos primordial que a criatura representava. Mas enquanto eu proferia os versos finais do encantamento de desvinculação, algo inesperado começou a acontecer. A própria pirâmide começou a responder às minhas palavras. A sua estrutura maciça ressoando com frequências que tinham sido incorporadas na sua própria fundação. Percebi que Khufu e os seus arquitetos originais tinham antecipado esta possibilidade, tecendo medidas de proteção no design do monumento que só poderiam ser ativadas por alguém com conhecimento completo, tanto da construção do edifício como dos princípios mágicos que o governavam. Os feitiços de ligação que Hemiunu tinha sobreposto à arquitetura espiritual da pirâmide começaram a desfazer-se como uma tapeçaria desfiada por mãos invisíveis. Cada ligação cortada enviava ondas de choque pela câmara, fazendo com que o arquiteto possuído se contorcesse em agonia enquanto a sua armadilha cuidadosamente construída se voltava contra si mesma. A entidade dentro dele gritou em vozes que antecediam a linguagem humana, a sua inteligência alienígena finalmente compreendendo que tinha sido atraída para uma armadilha muito mais sofisticada do que qualquer coisa que tivesse encontrado em éons de existência. Impossível! Rugiu o ser híbrido, a sua forma começando a perder coesão à medida que as fundações espirituais da sua manifestação se desmoronavam. A pirâmide foi projetada para servir os meus propósitos. Cada pedra, cada passagem, cada câmara foi trabalhada para canalizar a essência divina para o meu abraço expectante. Não entendes nada da verdadeira arquitetura, respondeu o espírito de Khufu, a sua voz tornando-se mais forte à medida que os feitiços de ligação enfraqueciam. Uma pirâmide não é meramente um túmulo ou uma armadilha, é uma ponte entre os reinos mortal e divino, uma estrutura que encarna os princípios eternos da ordem e da harmonia. A tua corrupção nunca poderia reivindicar totalmente algo construído com uma intenção tão pura. À medida que o último dos feitiços de ligação se dissolvia, a verdadeira natureza da pirâmide foi revelada em toda a sua glória. A câmara encheu-se de uma luz dourada que parecia emanar das próprias pedras, cada bloco brilhando com as orações e devoções acumuladas dos milhares de trabalhadores que tinham labutado para criar este monumento à realeza divina. A escuridão da entidade foi repelida por este brilho, a sua forma tornando-se cada vez mais instável à medida que perdia sua âncora no mundo físico. Mas a criatura não estava terminada. Numa última e desesperada jogada, começou a consumir a essência mortal de Hemiunu, usando a força vital do arquiteto para alimentar um último ataque contra a forma espiritual do faraó. O corpo do homem possuído murchou e envelheceu décadas em segundos, enquanto a entidade drenava tudo o que o tornava humano, transformando-se num ser de pura vontade malévola que já não necessitava de forma física para existir. O ataque veio como uma onda de negação absoluta, não escuridão, mas a ausência completa de luz, esperança e significado. Atingiu a manifestação de Khufu como uma maré de entropia, ameaçando desfazer o próprio conceito de ordem divina que o faraó representava. Por um momento aterrador pensei que tínhamos falhado, que o assalto final da entidade teria sucesso onde os seus esforços anteriores não tiveram. Mas então lembrei-me da terceira ferramenta que tinha trazido para este confronto, o rolo de papiro, contendo não apenas o verdadeiro nome da entidade, mas o ritual completo para o seu banimento. Recorrendo às últimas reservas da minha força, comecei a proferir as palavras de despedida final, sílabas tão potentes que podiam cortar a ligação entre qualquer ser sobrenatural e o reino mortal. O efeito foi imediato e catastrófico. O assalto da entidade vacilou quando seu verdadeiro nome foi proferido com a plena autoridade do comando divino, a sua essência começando a desfazer-se como fumo num furacão. A criatura lutou contra o banimento com cada fragmento da sua vontade antiga. Mas o poder combinado de Faraó e Escriba, apoiado pela própria arquitetura espiritual da pirâmide, provou ser demasiado forte para resistir. Com um grito final que parecia vir dos espaços entre as estrelas, a entidade foi arrancada da nossa dimensão e atirada de volta para o caos primordial de onde viera. A câmara ficou em silêncio, exceto pelo som de pedras a assentar e da minha própria respiração ofegante, a tempestade sobrenatural finalmente gasta. Os restos mortais de Hemiunu jaziam amarfanhados no chão da câmara,
envelhecidos para além do reconhecimento pela alimentação final da entidade. Não restava nada do brilhante arquiteto que tinha projetado o maior monumento da história humana, apenas a casca murcha de um homem que tinha permitido que a ambição corrompesse a sua alma para além da redenção. A presença espiritual de Khufu, liberta da necessidade de combater a entidade, começou a assumir a sua verdadeira forma divina. O brilho dourado que o rodeava intensificou-se até ser quase demasiado brilhante para se olhar diretamente, e eu podia sentir o poder impressionante de um Deus plenamente realizado na sua majestade eterna. Está terminado, disse o faraó. A sua voz agora carregando harmônicos que falavam de autoridade cósmica e sabedoria infinita. A pirâmide está purificada, a heresia desfeita e a ordem divina preservada. Mas resta uma tarefa final antes que a minha ascensão possa ser completada. Ele gesticulou em direção à entrada selada da câmara, onde os blocos de granito que Remiunu tinha usado para nos prender ainda bloqueavam a nossa fuga. Com um pensamento, o faraó fez com que as pedras maciças se erguessem e voltassem a sentar nos seus recessos ocultos, abrindo o caminho para o mundo exterior. Vai agora, fiel escriba, ordenou Khufu gentilmente. Conta à corte o que aqui aconteceu, mas fala com cuidado dos elementos sobrenaturais. Que saibam que Remiunu tentou traição, mas foi frustrado por intervenção divina. A verdade completa dos eventos desta noite deve permanecer conhecida apenas por aqueles que podem suportar tal conhecimento sem perder a sanidade. Enquanto eu reunia as minhas ferramentas espalhadas e me preparava para deixar a câmara, a forma do faraó começou a desvanecer-se. A sua essência divina finalmente livre para completar a sua transformação. Mas a sua voz seguiu-me enquanto eu percorria as passagens da pirâmide, carregando uma mensagem final de esperança e aviso. Lembra-te, Anki Efensekmet, que as forças do caos são eternas e pacientes. Elas regressarão noutras formas, noutras eras, procurando sempre desfazer a ordem que a civilização representa. Quando esse tempo chegar, que haja outros como tu, mortais dispostos a enfrentar a escuridão, qualquer que seja o custo para si mesmos. Eu emergi da pirâmide ao amanhecer sobre o planalto de Gizé, a minha provação finalmente terminada. Mas eu carregava comigo o conhecimento de que esta vitória, embora completa, era apenas uma batalha numa guerra eterna entre a ordem e o caos. Uma guerra que continuaria muito depois da última pirâmide se desfazer em pó. O que achou deste thriller psicológico? A batalha entre a ordem e o caos. A corrupção do poder divino e o triunfo final da coragem sobre a ambição? Partilhe as suas ideias e diga-me qual foi o seu capítulo favorito. Capítulo 10. O testamento do escriba 20 anos se passaram desde aquela noite terrível na câmara do rei. E sou agora um homem velho cujo cabelo ficou branco por mais do que a passagem do tempo. As memórias do que aconteceu nas profundezas da pirâmide permanecem tão vívidas como se tivessem ocorrido ontem, gravadas na minha consciência com a clareza que vem de testemunhar o sobrenatural em primeira mão. No entanto, mantive o meu silêncio como o faraó Khufu ordenou, não falando destes eventos a ninguém, exceto aos rolos de papiro que preservarão este relato para as gerações futuras. Os registros oficiais afirmam que Remiunu morreu de uma doença súbita durante as cerimônias fúnebres do faraó, o seu corpo descoberto nas câmaras inferiores da pirâmide, onde aparentemente tinha ido fazer inspeções finais. A corte aceitou esta explicação sem questionar, talvez porque a alternativa que o arquiteto tinha tentado roubar a essência divina através de magia proibida era demasiado terrível para contemplar. Os seus apoiantes choraram-no como um servo fiel que tinha trabalhado até a morte ao serviço do seu rei divino. A princesa Nefertiti, agora rainha Nefertiti após o seu casamento com o novo faraó, provou ser uma governante sábia e capaz. Ela é a única entre os vivos que conhece toda a verdade do que aconteceu naquela noite e usou seu conhecimento para fortalecer as defesas do reino contra ameaças sobrenaturais. Sob a sua orientação, os sacerdotes purgaram silenciosamente os templos de artefactos e textos que poderiam servir como portais para entidades como a que Remiunu invocou. A Grande Pirâmide tornou-se o que sempre deveria ter sido um monumento à realeza divina e uma ponte entre os reinos mortal e eterno. Peregrinos vêm de todo o mundo conhecido para se maravilharem com as suas proporções perfeitas e câmaras misteriosas, nunca suspeitando que caminham por passagens onde deuses e demônios outrora lutaram pelo destino da própria civilização.
Os turistas que exploram os seus corredores falam de sentir uma profunda sensação de paz e elevação espiritual, evidência de que a presença divina de Khufu de facto reivindicou a estrutura como seu lar eterno. Mas não estive inativo durante estes anos de aparente paz. O aviso final do faraó sobre a natureza eterna das forças que enfrentamos assombrou os meus sonhos, levando-me a preparar para o dia em que o caos possa novamente ameaçar o mundo ordenado que construímos. Passei os meus anos restantes a reunir conhecimento, a treinar sucessores e a estabelecer uma rede secreta de eruditos e sacerdotes que compreendem a verdadeira natureza das ameaças sobrenaturais que se escondem para além do véu da realidade comum. Esta irmandade oculta, que chamamos de Guardiões da Ordem Divina, identificou e neutralizou dezenas de potenciais incursões sobrenaturais nas últimas 2 décadas. A maioria foram assuntos menores, artefactos amaldiçoados, que precisavam de ser devidamente descartados, locais assombrados que requeriam purificação, ou feiticeiros ambiciosos que procuravam negociar com entidades para além da sua compreensão. Mas cada incidente ensinou-nos mais sobre a natureza dos nossos inimigos e os métodos necessários para os combater. A descoberta mais perturbadora que fizemos é que Emiunu não era único nas suas ambições. Ao longo da história do Egito, houve outros que procuraram roubar ou corromper a essência divina para os seus próprios fins. Alguns eram arquitetos como Remiunu, tecendo as suas blasfêmias nas próprias estruturas que construíam. Outros eram sacerdotes que pervertiam seu conhecimento sagrado, ou nobres que acreditavam que as suas linhagens lhes davam direito à divindade, independentemente da vontade divina. Encontramos evidências de conspirações semelhantes na construção de outras pirâmides, embora nenhuma tão sofisticada ou perigosa como a armadilha de Remiunu. A pirâmide de Djoser contém câmaras que foram claramente projetadas para confundir e desorientar entidades espirituais, enquanto a pirâmide curvada em Dashur mostra sinais de ter sido abandonada quando seus construtores perceberam que tinham incorporado influências malévolas na sua estrutura. Talvez o mais preocupante de tudo, descobrimos que a entidade que Emiunu invocou não foi destruída pelo nosso ritual de banimento, apenas enviada de volta para qualquer reino sombrio que a gerou. Textos antigos falam de tais criaturas como fragmentos do caos primordial que existia antes de os deuses trazerem ordem ao universo. Elas são pacientes para além da compreensão mortal, capazes de esperar éons pela oportunidade certa para regressar e retomar o seu trabalho de desfazimento. A entidade regressará, disso tenho a certeza. Pode ser daqui a 100 anos ou 1000, mas encontrará outro recipiente, outro mortal ambicioso, disposto a servir como seu portal para a nossa realidade. Quando esse dia chegar, os guardiões devem estar prontos para enfrentar, armados com o conhecimento que reunimos e as técnicas que desenvolvemos através da dura experiência. Treinei o meu sucessor, um jovem sacerdote chamado Kentika, que possui tanto a dedicação erudita como a força espiritual necessárias para continuar o nosso trabalho. Ele provou seu valor em vários confrontos menores com forças sobrenaturais e acredito que será capaz de liderar os guardiões quando chegar a minha hora de me juntar aos faraós na vida após a morte. Às gerações futuras que possam ler este relato, ofereço tanto um aviso como esperança. As forças do caos são reais e eternas, procurando sempre corromper e destruir a civilização que construímos através de séculos de luta e sacrifício, mas elas podem ser derrotadas por mortais que possuem a coragem de as enfrentar. Armados com conhecimento, fé e um compromisso inabalável com a ordem divina que dá sentido à nossa existência. A Grande Pirâmide ergue-se como prova do que pode ser alcançado quando a ambição humana é guiada pela vontade divina em vez de corrompida pelo desejo egoísta. Ela perdurará muito depois de os nossos nomes serem esquecidos, um testamento do triunfo da ordem sobre o caos e um farol de esperança para todos os que procuram preservar a luz da civilização contra a escuridão invasora. Enquanto escrevo estas palavras finais, posso sentir a presença do faraó Khufu a vigiar-me, a sua essência divina ainda ligada ao monumento que serve como seu lar eterno. Ele manteve a sua promessa de ajudar aqueles que defendem a ordem divina, aparecendo em sonhos e visões para guiar os guardiões no seu trabalho. A morte não diminuiu o seu poder, mas transformou-o, tornando-o uma divindade guardiã cuja proteção se estende muito para além das paredes de pedra da pirâmide.
O sol está a pôr-se sobre o planalto de Gizé enquanto completo esse testamento, a sua luz dourada pintando as faces da pirâmide com o mesmo brilho que testemunhei durante a manifestação espiritual de Khufu. Em breve, muito em breve, pousarei a minha pena e juntar-me-ei às fileiras daqueles que passaram para além do véu da mortalidade. Mas o trabalho continuará, levado avante por novas mãos e guiado pelos princípios eternos que nos sustentaram nas nossas horas mais sombrias. Que este relato sirva tanto como registro histórico como manual de instruções para aqueles que enfrentarão os desafios vindouros. Lembrem-se de que o preço da ordem é a vigilância eterna. E que as maiores vitórias são muitas vezes conquistadas não por exércitos ou faraós, mas por humildes escribas que se recusam a deixar a escuridão triunfar sobre a luz. A pirâmide perdura, a ordem divina perdura. E enquanto houver mortais dispostos a defender ambos, as forças do caos nunca alcançarão o seu objetivo final de devolver o mundo ao vazio primordial de onde emergiu. Que os deuses preservem o Egito e que as gerações futuras se mostrem dignas do legado que deixamos para trás. Aqui termina o testamento de Anki F. em Sekhmet, escriba-chefe do divino faraó Khufu, guardião da ordem divina e testemunha da maior batalha alguma vez travada pela alma de um deus. Escrito no 42º ano do reinado do faraó Khafre, à sombra da grande pirâmide, sob a proteção dos deuses eternos. O que achou deste thriller psicológico? A batalha entre a ordem e o caos, a corrupção do poder divino e o triunfo final da coragem sobre a ambição? Partilhe suas ideias e diga-me qual foi o seu capítulo favorito.